Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Este é mais um especial Informação, desta feita dedicado à Feira do Tejo 2015, o maior evento do programa cultural anual do Concelho de Vila Nova da Barquinha, que, refira-se, arranca no dia 9 de junho deste mês e estende-se precisamente até ao dia 14. Os créditos deste certame já deixaram há muito as fronteiras do Concelho, do Médio Tejo ou mesmo do Distrito, sendo que basta olhar para o habitual número de visitantes para percebermos que está já em causa uma Feira do Tejo que merece a atenção a uma escala nacional. Artesanato, tasquinhas, animação de rua, teatro, dança, música, folclore, marchas populares, pirotecnia, desporto e exposições são algumas das atividades em destaque. Contamos nesta edição, conforme já pôde também ouvir pela nossa promoção, contamos com a presença em estúdio de Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, que nos irá ajudar a perspectivar aquilo que estará disponível neste extenso cartaz. Pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e também por vídeo, transmissão em direto para todo o mundo. Começo então por saudar o nosso convidado, Sr. Presidente. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por se juntar a nós. Permita-me que comecemos pelas eventuais novidades. Haverá aqui alguma inovação comparativamente com anos anteriores? Não, ou seja, quando as coisas correm bem e quando há planeamento e estratégia e, essencialmente, quando vem de onde se sente algum sucesso, não convém fazer muitas inovações, convém fazer adaptações, correções. É isso que tentamos fazer neste programa extremamente vasto, extremamente virado essencialmente para os recursos endógenos da região e virado também para a cultura. Sabido que nesta altura vamos também aproveitar para inaugurar, quem diria, não é? Depois de uma galeria de arte, mais 2 galerias de arte em Vila Nova da Barquinha, a aposta decisiva em termos artísticos e culturais daquela terra, que de facto, devido à sua localização estratégica, e estamos a falar essencialmente numa zona do centro de Portugal e também com fáceis acessos, quer ferroviários, quer rodoviários, consegue fazer algumas mostras em termos de um projeto cultural extremamente vasto e que, do fundo, o difundimos durante o ano. Só que nesta altura ainda com mais incidência na nossa região, de promoção do nosso território, por isso é que também vamos ter os alunos finalistas do Instituto Politécnico de Mar, nomeadamente o curso de Artes, a fazer a sua exposição na Galeria Central de Vila Nova da Barquinha. O interesse também, com o olho virado sempre para o nosso território, para a nossa região, para aquilo que temos que é bom, e por outro lado também dando a primazia nas novas galerias, este ano como prémio para a respectiva inauguração à Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, por quem o município partilha muito, muito carinho e muita afeição. Tem essencialmente também a ver com a sua humanidade, a sua fraternidade enquanto associação. E vamos comemorar os 90 anos precisamente com o lançamento desta exposição que vai partilhar memórias e histórias de 90 anos de vida por vida. Permita-me continuar nessa temática. Foi então um pedido a quem estivesse interessado em participar para também ajudar nesta exposição com artigos, com fotografias, com documentos que ilustrassem essa história. Contaram com uma boa adesão? Contámos com uma boa adesão, as pessoas são sempre muito generosas e essencialmente foram buscar os seus baús e as suas recordações e cederam esses documentos que no fundo são elementos históricos para a história de Vila Nova da Barquinha e que ficam devidamente registados e digitados em termos de suporte físico para quem vier no futuro possa fazer uma história mais abalizada daquilo que é a vivência das coletividades, das pessoas, dos acidentes que houve, das inaugurações, das tristezas também e das festas. Mas eu acho que é muito importante também a gente preservar a nossa memória. Daí este tipo de iniciativas, no fundo, para além de demonstrarem também das pessoas se reverem numa instituição em que fizeram essencialmente e entregaram uma vida completa à causa Vida por Vida, também é muito importante que para os vindores fica essencialmente em termos de acervo documental a história
da própria instituição. O Presidente ainda há pouco falou, e ainda agora falando mais concretamente da Feira do Tejo, o Presidente sublinhou algumas correções pequenas, acredito eu, relativamente ao passado. Sim, exatamente, ou seja, a nossa feira está formatada no sentido de alocar, devido à sua especificidade, e estamos a falar essencialmente na Avenida dos Plátanos, ou seja, aproveitar também os pontos, e estamos perante um tempo essencialmente extremamente quente, os pontos de sombras para as pessoas poderem circular na própria avenida, no parque, dentro de sombras, ou seja, todas as tasquinhas e todos os expositores ficam neste espaço. Aproveitamos também para colocar novos espaços, que, nomeadamente algumas empresas que estão em ascensão em Vila Nova de Bragança também querem ser promover os seus produtos. E a feira é isto mesmo, ou seja, é uma amostra daquilo que a gente tem e das nossas potencialidades. O Presidente da Câmara nunca poderia, objetivamente, negar, que é isto mesmo que estamos a falar, perante a envolvência da própria atividade económica, social e cultural, algum pedido que pode ser feito, ou seja, temos que fazer alguma seriação, porque, de facto, os pedidos, felizmente, são muitos, o que significa que há ali uma grande dinâmica, quer em termos de coletividades, quer em termos empresariais, mas vamos-nos adaptando, ou seja, as soluções que estão da disposição da feira são praticamente iguais. Há pequenos acertos, nomeadamente às vezes colocarmos uma tasquinha no outro lado, um expositor no sítio Y, mas sempre com uma estrutura de as pessoas andarem à sombra, que se sintam confortáveis, no fundo, que possam viver a festa. Isso que é importante. O orçamento permite fazer uma feira ao nível dos melhores, ou teve que haver aqui alguma ginástica em que foi fundamental equilibrar aqui a componente qualidade com a componente investimento? Sim, ou seja, vivemos tempos complicadíssimos e vivemos tempos de parcimónia. O município de Vila Nova de Bragança é um município com as contas certas, com as contas equilibradas, mas não pode entrar também em situações de despesa e tem que ter também aqui algumas regras de contenção e, essencialmente, também o dever de um autarca ponderado, e isso obriga. De facto, o orçamento ronda os 80 mil euros, é feito muito com base também na entrega das próprias coletividades, olhando para o programa, são elas que de facto também dinamizam várias atividades deste vasto programa, que é enorme, e isso conta, ou seja, isso também permite reduzir o orçamento. Até porque são elas próprias, e a Câmara Municipal este ano optou uma solução que para mim é aquela correta, ou seja, tudo o que é de sponsor, tudo o que é, no fundo, patrocínios, reverte em favor das coletividades. É uma maneira também, no fundo, de os premiarmos e de eles, durante, também ganharem, no fundo, mais alguma capacidade financeira para o duro ano, que tem que desenvolver suas atividades para as populações. E, de facto, elas praticam cultura, elas praticam desporto, elas praticam altruísmo, e eu costumo dizer que em Nova Bragança há coletividades que de um tijolo fazem 10, e, de facto, esta é uma realidade que tenho verificado, primeiro como vereador da Cultura e agora como Presidente da Câmara. Ou seja, apesar dessa seriedade financeira que é colocada no evento, a Câmara não tem aqui este propósito de ter lucro, quer potenciar isso sim e possibilitar às associações participantes que, pelo trabalho em prol da comunidade que realizam, quer então potenciar que haja algum tipo de receita, que o trabalho efetuado valha a pena. Certo, até porque provavelmente até a entrega das próprias coletividades, que é enorme, ainda podemos eventualmente catalisar. De facto, a Câmara não quer ter lucro neste tipo de uma atividade, não é essa o seu móvel, o seu objeto. O objeto é criar condições para que os agentes criem riqueza e que a possam distribuir. Em termos de patrocínios a este evento, estamos a falar de um evento já de créditos firmados que arrasta uma multidão, passe a expressão, já é capaz de seduzir as ditas grandes marcas do nosso país. É um objetivo haver estas ações sedutoras, digamos assim, para canalizar algum tipo de receitas via patrocínio, ou é um caminho em que ainda haverá algo a trilhar? É um caminho ainda que temos que trilhar, ou seja, há algumas
marcas, de patrocínios, marcas nacionais que o fazem, mas depois, se passarmos para o tipo de marcas, nos impõem determinadas condicionantes que não é essa a vertente que a gente quer. Ou seja, estamos a falar, nomeadamente, de um parque de escultura contemporânea ao ar livre, que tem que aldear com os interesses da animação, ou seja, não podemos colocar em crise ou em perigo algumas peças, nomeadamente de escultura, que têm algum valor patrimonial. Não podemos colocar em crise, nomeadamente, o excelente parque que temos, nomeadamente a sua relva, que nos custa também um valor significativo, sob pena de provavelmente fazer um grande evento e depois termos prejuízos irreparáveis e que o orçamento da Câmara não comporta. Ou seja, temos que fazer aqui o justo equilíbrio. E se calhar a identidade também nunca pode ser colocada em causa, a identidade da feira. Exatamente, ou seja, também não queremos que nos venham impor algo de fora quando temos a nossa vivência, a nossa festa, que é isto mesmo, é a festa de encontro de gerações, de encontro de famílias, e a Câmara Municipal está atenta a estas realidades e de facto tem sido um sucesso, e acho que quando as coisas correm bem, acho que é melhor não mexer do que arriscar então nos tempos que correm. Acho que ponderação, QB, quanto baste, é o fundamental. Será uma contabilidade difícil de fazer, mesmo no final do evento, mas tem na sua cabeça algum número de visitantes com o qual já ficasse satisfeito e já sentisse que tinha valido a pena? Estamos a falar de um parque de 10 hectares. Eu respondendo no outro dia a um aluno de universidade, dizia, olha, eu posso lhe dizer quantas pessoas é que visitam a Galeria de Arte, quantas pessoas é que vão ao Castelo Almorol, porque de facto ou seja, há uma aquisição de um bilhete ou uma monitorização das entradas. Agora, num parque de 10 hectares, extremamente vasto, fazer exercícios matemáticos decididamente não é o meu tipo. Eu costumo fazer a aferição do sucesso ou do insucesso, entre comas, de uma feira deste tipo, é depois falando com os comerciantes, falando com as empresas e falando com os artesãos e com as próprias coletividades. E daquilo que tenho visto nos últimos anos, saem bastante satisfeitos, o que significa que há movimento e que há milhares de pessoas. São 30 mil, 40 mil, 50 mil, não sei. Sei que o ano passado foi um sucesso. Nomeadamente, vou dar um exemplo, a questão do balão de ar quente. O balão de ar quente pertence às tropas paraquedistas, que está precisamente sediado no nosso concelho, e que tive também o grato privilégio devido à relação excelente que existe, e ela de facto é excelente, entre o município e as unidades militares, de fazer a abordagem. E então pedi ao seu comandante, a quem desde já faço os meus agradecimentos públicos, ao Coronel Vasco Pereira, se me facultava o balão durante 2 dias, porque o ano passado aquilo foi uma loucura, ou seja, toda a gente havia bichas enormes para o balão, essencialmente a juventude. Pronto, este ano conseguimos, em vez de 1 dia, conseguimos 2 dias, ou seja, são estas sinergias, são estas partilhas, são estas boas vontades dos agentes do território que conseguem fazer grandes festas. Já deu para perceber pelas suas palavras qual é o objetivo que a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha tem com este tipo de organização. Permita-me colocá-lo perante outras realidades, outras organizações, algumas delas até aqui mesmo no nosso distrito de Santarém. Equaciona daqui a algum tempo, caso haja necessidade de, por exemplo, fechar o espaço e ter entradas pagas para que as ajudas às associações sejam maiores ou não? Não, decididamente não. Nunca pensei nisso, embora já tivesse, nomeadamente, e voltando à conversa anterior, grandes empresas, nomeadamente nacionais, que me ofereceram concertos. São as tais condicionantes. Exatamente, ou seja, são as tais condicionantes. Eu nunca pensei, eu penso que isso descaracterizava a festa. Até pela razão que, vamos lá ver, aquilo é feito para as coletividades, são elas que trazem, de facto, alguma mais-valia das festas. E estar a fechar, estar a limitar, estar a cobrar num parque extremamente vasto, e conseguimos, olhando essencialmente para o plano estratégico da festa ou da feira, conseguimos promover atividades ao longo deste parque. E eu lembrava esse ano, nomeadamente, que vamos ter teatro, ou seja, dentro dos 10 hectares do Barquinha Parque vamos ter teatro, vamos ter atividades esportivas, vamos ter visitas guiadas, ou seja, as atividades são tantas e a diversificação é tanta
que não me vejo, ou seja, eu acho que inflacionava, nomeadamente, os custos em fechar este enorme espaço que é o Braguinha Park. Nunca passou pela cabeça, embora haja essencialmente propostas tentadoras por parte de agentes privados, que já tive o contacto deles, mas que objetivamente, até prova em contrário, ainda não me conseguiram seduzir. Temos aqui este folheto promocional da feira, promocional e informativo, onde aparece aqui este mapa e pronto, um dos objetivos passa então por centralizar, por juntar, digamos assim, todas as diversas atrações. Para quem nos ouve e quem ainda não teve a oportunidade de visitar uma feira do Tejo, este circuito pode muito bem fazer-se a pé. Pode. Aliás, convém que se faça a pé, deve fazer a pé. Até pelas limitações de movimentação de crianças e de adultos, considerado nomeadamente a estrutura que está toda feita essencialmente debaixo de plátanos centenários, e também devido essencialmente muitas atividades correndo dentro do próprio parque, onde, ou seja, não é permitida a mobilidade de veículos com motor. Mas temos parque, precisamente um lateral, um parque enorme, que cabem 10 mil viaturas, ou 5 mil, nunca as contei, mas pronto. Toda a envolvência da própria vila tem capacidade para acolher os grandes eventos. E também, mesmo que fiquem na estrada principal, deslocando-se para baixo, são 100 metros, 150 metros, ou seja, tudo em Vila da Barquinha gera à volta do rio e ao lado do rio, ou seja, a Vila da Barquinha tem um posicionamento longitudinal no sentido nascente-poente, e temos N de espaços, N de parques. É uma vila rural, ainda não é uma vila citadina. Passa o pleonasmo. Sr. Presidente, uma das novidades que não tem diretamente a ver com a feira, mas que pode catapultar este evento e pode fazer com que as pessoas tenham essa oportunidade para permanecer, quem quiser permanecer mais dias e aproveitar aquilo que de melhor este cartaz oferece, tem a ver então com o facto de, durante as últimas semanas, Vila Nova da Barquinha ter sido palco para a abertura de setores de alojamento dedicados precisamente ao turismo. Há aqui um aumento da capacidade de alojamento. Já tem uma noção de que se a feira poderá ou não aqui dotar estes espaços com uma capacidade razoável? Tenho, até porque já há reservas e tenho conhecimento delas. De facto, era uma lacuna que vínhamos do ano seguinte, tínhamos identificado em sede de turismo de alojamento, e estamos a falar objetivamente no turismo de alojamento. Foi uma questão que conseguimos, e é muito importante que se diga esta questão, foi privados que fizeram o investimento, mas também foi sempre com o apoio do Gabinete de Apoio e Desenvolvimento Local de Vila Nova da Barquinha. A autarquia apoiou todos os projetos privados, conseguimos triplicar o número de camas em Vila Nova da Barquinha. No mês passado inaugurámos um espaço com 31 camas, semana passada inaugurámos um espaço com mais 5, depois um albergue de juventude com mais 31, para este fim de semana vamos inaugurar outro espaço, um espaço rural com 5, ou seja, neste momento temos mais de 100 camas em Nova Barquinha, o que significa que também, que se diga, devido também ao investimento e ao acreditado dos privados, e é muito importante que se diga isto nos tempos que correm, mas também nada acontece por acaso, isto foi tudo planeado, isto foi tudo estruturado. Houve sempre uma disponibilidade brutal por parte dos técnicos do município para acompanhar estes projetos, para descomplicar, o verbo que eu utilizo muito no meu município, descomplicar, e no fundo tentarmos incentivar ou acarinhar, se calhar é melhor o termo é este mesmo, acarinhar os empresários para os recebermos, que agora tenhamos as condições ideais para quem quiser repousar em Vila Nova da Barquinha. Antes de vir para aqui, tinha recebido telefonemas de Setúbal, precisamente para através de mim reservarem alguns alojamentos, o que significa que esta dinâmica é uma dinâmica que já não é regional, mas é nacional. E essa visibilidade nota-se, é pública, é notória, há uma aposta também numa dimensão cultural significativa, que passa também em parceria com os grupos de teatro que existem, nomeadamente na nossa região, de dinamizar Almorol. Vamos aqui em primeiro mão, posso dizer que este ano vamos ter teatro em Almorol nos meses de julho, agosto e setembro. No fundo, vivificar o próprio território. Eu acho que isso é importante e dar a conhecer
e as pessoas vêm porque, de facto, temos em todo o território da comunidade municipal. Temos excelentes alojamentos, temos excelente qualidade de vida e também temos condições para as pessoas terem uma agenda cultural vasta. Todos os concelhos oferecem, hoje em dia, e a eles se deve, não à Administração Central, porque em termos culturais parece que houve um apagão nesta área, mas as autarquias que têm investido na cultura e na arte significativamente e que permitem também dar aos seus cidadãos e aos seus visitantes excelentes espetáculos, excelentes exposições e, no fundo, deixámos de pensar tanto em números e começámos a pensar noutros valores e princípios que são muito mais agradáveis, objetivamente. Com estes projetos, ou melhor, com estas realidades agora, também foi possível, noutro âmbito, reabilitar alguns edifícios que necessitavam desse tipo de intervenção. Aqui, entre aspas, matar dois coelhos com uma só cajadada. Está a acontecer, embora não com aquela dinâmica que eu gostaria que tivesse, mas estamos atentos a isso. Neste momento temos já os projetos de regeneração urbana, chamadas já ARUs de recuperação urbana, em todas as freguesias do concelho, ou seja, os serviços técnicos. Estamos em condições de, provavelmente à próxima Assembleia Municipal, levar áreas de regeneração urbana a todas as freguesias, o que significa que no quadro 14-20 vêm os fundos comunitários, nomeadamente fundos significativos, e a autarquia está muito atenta, até porque a procura também é interessante, nomeadamente a Zona Baixa, e vamos de certa maneira vai ser este mandato e o próximo, vamos apostar na regeneração e vamos tornar a Zona Baixa ainda mais bonita do que ela é. Permita-me continuar nestas unidades de alojamento. Este filão ainda poderá ser mais aproveitado? Ainda tem essa capacidade? Tem. Ainda ontem, depois disto tudo, houve um empresário privado que veio ter comigo também para um projeto extremamente ambicioso, mas estas coisas destas gostamos de ter alguma reserva. Algum silenciador, como disse, exatamente. Mas de facto, Vila Alberquim tem uma potencialidade enorme em termos turísticos. Não sou eu que o digo, são as pessoas que nos visitam, são as pessoas que partilham ideias com a gente. Como tem todo o território, os últimos números do turismo em que estamos em crescendo, somos um país extremamente dócil, um país com afetos, com calma, e também isto não pode ser, também não podemos ser, e temos que olhar para o mundo em várias áreas do globo está a ser complexo, falando nomeadamente no Médio Oriente e também nas áreas do Egito e Grécia, e as pessoas, em termos internacionais, visitam países que são mais cómodos em termos de segurança. Estou a falar em comodidade em termos de segurança, e só temos a ganhar. Isso é fruto, o turismo cresceu 10%, há índices que já apontam para os 15%, estamos numa fase de ascensão e, objetivamente, 20 turistas, praticantes atos de comércio, gerando sinergias à riqueza para o território. Isso é muito bom. Feira do Tejo, a restauração também irá ganhar algo com esta iniciativa? As tasquinhas vão dar conta do recado ou as duas partes vão ganhar? As duas partes vão ganhar. É muito, muito agradável verificar, nomeadamente quando estas festas acontecem ou quando as feiras acontecem, que os restaurantes estão cheios e que as tasquinhas estão cheias e que há bichas para as respectivas refeições. Significa também aqui um fenómeno, aliás, eu costumo dizer isso em minha casa, quando há feira ninguém almoça, nem já tem em casa, ou seja, vai tudo. É a questão da partilha, a questão da convivência dos amigos, e vamos nos encontrando e vamos conversando. De facto, a gastronomia em Vila Alberquinha também tem sido uma aposta que temos feito recorrentemente, com vários festivais. Aliás, sempre correu muito bem o Sábado da Lampreia, que é um evento com alto significado em termos do nosso território. E também, ainda hoje estava a falar precisamente com o Vasco Mação também, aponta neste sentido, ou seja, de facto estes produtos endógenos do próprio rio
e temos de ter algum cuidado para o rio, olhar para o rio, nomeadamente a sua qualidade, o seu ambiente, a poluição, a falta de água no rio, também uma questão que nos preocupa, que é aí que os pratos da nossa região, de facto, podem ser diferenciadores. E isso é muito importante para a culinária, para a nossa restauração, que tenhamos atentos a isto, que promovemos festivais, provamos aqui dinâmicas, nomeadamente de acesso à restauração, no sentido de eles também, objetivamente, criar riqueza. Mas quer eles, e voltando à nossa conversa anterior, querem a restauração, quer as tasquinhas, vão ter casa cheia durante estas festas, de certeza absoluta. Tasquinhas entregues às associações. Exatamente, ou seja, tasquinhas entregues a todas as coletividades. Todas aceitaram? Todas arregaçaram as mangas? Todas arregaçaram as mangas. Não há sempre alguém que é excluído, porque felizmente em Vila da Braquinha ainda temos três dezenas de coletividades. Houve alguns que fizeram partilhas de tasquinhas, o que até aí é muito bom, e mostra nomeadamente o espírito solidário entre eles. E vamos nos preparar para a festa, nomeadamente o Recursos Endógenos, preparando-nos também, a 27 de junho vamos ter também a feira, nomeadamente uma gastronomia, a festa do Peixe do Rio, também em Tancos, um evento que o ano passado foi um sucesso, que esgotou o primeiro dia. Este ano vamos fazer 2 dias, esperemos que não esgote o primeiro dia, ou seja, de facto uma preocupação sempre, o recurso, o Tejo como centralidade, tal e qual como refere, o Tejo como centralidade, a visibilidade do Tejo e também as pessoas voltadas para o Tejo, que é isso que a gente quer. Pronto, tasquinhas instaladas em stands, que as associações têm que pagar alguma coisa ou é só o trabalho que têm que colocar em prática? Exato. Eles geram, a sua força de trabalho vai gerar o seu rendimento e aí a Câmara assume todas as despesas, porque, como lhe disse, os subsídios são escassos. Durante o ano não podemos dar aquilo que queríamos dar, que devíamos dar, mas com arte e engenho conseguimos sempre, eles também percebem isso, caldear estes interesses, que são os interesses da coletividade, e os interesses públicos são os interesses da autarquia, e conseguimos fazer um excelente trabalho. Ou seja, estas associações acabam por, nesta feira, ter aqui uma fatia significativa daquele que é o seu orçamento anual. Sim, há algumas que provavelmente geram uma grande fatia significativa do seu orçamento anual, se não é quase todo o orçamento anual. Muito bem, então, Sr. Presidente, falemos agora sobre este extenso cartaz, olhando para os nomes que aqui estão, para as atividades que vão ser realizadas. Salta logo à vista que houve aqui a preocupação de promover um programa destinado a diversas faixas etárias. Sim, houve a preocupação para já desde os mais jovens, que começa nomeadamente com vários teatrinhos, com a questão dos workshops para eles, das pinturas faciais, dos insufláveis, das animações, dos festivais de guitarra, também muito aqui uma participação do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, que temos a nascente do nosso parque, com vários alunos também infantis, e que um certo carinho pela juventude, pelos meninos. Aliás, o fim de semana passado tivemos o parque completamente cheio, com o festival de Curicuri, e sempre nesta animação de dar alguma dinâmica para o parque. Depois, um programa já para mais os mais jovens, os juvenis, e depois, objetivamente, também a preocupação dos séniores terem algumas atividades que, no fundo, o que é que queremos fazer? É que a festa seja de todos, é aquilo que está em jogo. Acredito que aqui a programação musical será aquela que obriga a um maior investimento. É. Aliás, a programação musical é aquela que, objetivamente, come metade do orçamento da festa. Metade do orçamento. Pronto, mas é o que é, os tempos são o que são. Também, se não trouxermos alguns artistas com alguma referência nacional, provavelmente algumas populações não acodem como deviam acudir. É os sinais dos tempos, mas sempre com alguma parcimónia, não entrando, como disse, em loucuras, com ponderação, dentro do orçamento execuível e possível.
Teremos expositores, mais ou menos quantos? Teremos muito perto de 70 expositores na Avenida dos Plátanos. Teremos muitas exposições também, mas exposições de arte e de cultura. Teremos muito teatro, teremos muitas atividades. Então, Presidente, fale-me lá um pouco deste programa, assim, mais ao pormenor. Então, começamos sábado, aliás, antecipámos a pedido de várias da coletividade, nomeadamente do Clube Hípico do Tejo. É uma aposta que o Vila Nova de Braquinha também está a fazer, e que é uma aposta essencialmente dedicada, que é do Ribatejo, e que, também por influência da própria Gulgã, com quem somos um município confinante, uma aposta no hipismo. Ou seja, tivemos a prova de hipismo relativamente há 3 semanas no Braquinha Parque, ou seja, também tem estas condições e esta peculiaridade de se adaptar a várias realidades, e temos que as aproveitar como recurso endógeno que é. Temos o hipismo já este sábado, embora ainda estão enquadradas nas festas, mas ainda as festas de facto só vão abrir dia 9. Começamos com dia 9 com a inauguração da galeria, ou seja, um projeto completamente novo, a recuperação de uma antiga escola primária, um projeto de 150 mil euros, mesmo em frente à igreja matriz de Nova Barquinha, que também nos possibilitou o arranjo do Largo de Santo António, tornando-o mais visível, mais aberto, e dando uma nova visibilidade à zona baixa de Nova Barquinha. Esta inauguração passa pelos 90 anos da Associação dos Bombeiros Voluntários. Depois, a seguir, logo às 18 horas, temos a inauguração dos alunos do IPT, os alunos essencialmente ligado às artes, uma exposição belíssima, que eu já tive o grato prazer de ver, e é muito importante que a gente dê ao lente e um carinho a estes jovens que de facto são excelentes criadores, e acho que Vila Nova de Braquinha por aí tem apostado bem e tem funcionado excelentemente com o IPT, e é para continuar a apostar. Esta é uma aposta ganha, que já vamos para o 3º ano, e é para continuar. Ou seja, os projetos também às vezes valem para o seu arroz, para o seu empenho e para a sua dedicação, e acho que este tem funcionado muito bem. Depois à noite temos o Miguel Araújo, um artista nacional extremamente conhecido, e para finalizar o Ricardo Costa. Temos sempre 2 palcos a funcionar, porque falamos num espaço extremamente vasto. Temos o palco principal, e depois temos o palco também das tasquinhas, porque de facto as pessoas também querem ter alguma animação, e importa estarmos sempre, pelo menos, ou com o ouvido na música, ou com a conversa com música, o que é muito bom. Isto dia 9, ou seja, esperemos também que as condições atmosféricas sejam ideais, as previsões assim apontam, pelo menos parece que só segunda exatamente. As previsões já estiveram piores. Já tiveram piores. Que Santo António nos ajuda. E depois, dia 10, que é dia de Portugal e das comunidades, vamos ter para além dos workshops, do teatrinho de marionetes, da atuação de tunas, vamos ter no palco principal a Companhia Algazarra, e também depois o Contrarrelógio, um concerto musical também no palco Ribeirinho. Neste dia vamos ter muita animação, também com o Teatro do Fatias de Cá, no Parque Ribeirinho, insufláveis, visita guiada ao Parque de Esculturas, apresentações de livros, muita atividade sempre no parque. Esta ação com o Fatias de Castro também é uma aposta ganha, tem dinamizado... Tem, aliás, já fazem parte da família. Não, a ver, de facto eu gosto de trabalhar com o Carlos Carvalheiro, e este ano vamos correr um risco em Almoró. Mas eu gosto de correr riscos. Ainda antes de vir para o estúdio, estava a falar com ele, fazer publicidade, nomeadamente na A1, é um grupo de teatro que quer a gente quer não, já está no nosso território há dezenas de anos, com sucessos essencialmente no Convento de Cristo, como a gente sabe, não é? O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que teve 12 ou 13 anos no Convento de Cristo sempre, e este ano também, se a memória não me trai, de 1998 ou 99, vínhamos sempre apresentando em Almoró o Viriato.
O ano passado passámos de 2 para 3 espetáculos do Viriato, correndo-nos muito bem, ou seja, tivemos sempre casa cheia durante estes 3 espetáculos, e este ano vamos apostar, a partir de 17 de julho, fazer espetáculos no mês de julho, agosto e setembro. É arrojado, mas é um desafio. É um desafio, e também introduzir um novo conceito em Almorol, que não falámos nisso, mas podemos falar, ou seja, neste momento o concurso está fechado, já sei quem ganhou o respectivo concurso para a musealização, ou seja, há toda uma dinâmica também de melhorar os acessos e as condições e a mostra do próprio castelo, e depois também envolvê-lo em termos culturais. Esta é também uma daquelas apostas que eu, durante este ano, vou tentar implementar em Almorol, e para continuar. Esta questão do teatro, de facto, é uma aposta ganha, como disse, muito bem, ou seja, sempre uma excelente parceria também com o Fatias de Cá nas festas do Conselho, e também durante o ano, ou seja, isto, Barquinha também é teatro e arte e cultura. Não sabemos onde é que estes conceitos, eventualmente, a quando é que se fundem e quando eventualmente se tocam, mas de facto há uma preocupação de termos aqui teatro de qualidade na Barquinha, até porque o grupo de teatro tem muitos artistas da Barquinha, ou seja, até, e de Tomar, e de Constância, e do entroncamento, ou seja, é muito importante que não vejamos estas questões confinantes ao Conselho da Barquinha. Posso dar um exemplo, fiquei extremamente maravilhado com o Museu Ferroviário, que fica ali ao lado, fica ali a 1 km da gente, e que podemos já quase ir da Barquinha ao Museu Ferroviário a pé, que dá para visitar, só para a gente ver que temos coisas boas na nossa região e temos que apostar por aí. Objetivamente, as pessoas falam muito em determinada localidade e focalizar, mas penso que esta filosofia e o quadro também nos obriga a pensar desta maneira, em termos autárquicos, seja uma visão global da coisa e uma visão regional, o que todos temos a ganhar, objetivamente. Porque eu sou um bom exemplo, a minha esposa trabalha em Tomar, o meu filho trabalha em Torres Novas, eu trabalho em Vila Nova da Barquinha, por isso é a minha casa. não tenho dúvidas quanto a esta questão da internacionalização, entre comas, ou regionalização. Muito bem, então estávamos aqui no dia 10 de junho. 10 de junho temos então os teatros, como lhe disse, nomeadamente dia Tinho Marionetes para crianças de manhã, e depois à tarde com o Fatias de Cá, temos a atuação de Tunas, temos a Companhia Algazarra também, visitas guiadas, dia de feriado nacional também, muita festa em Vila Nova da Barquinha, depois do dia 9 temos o Miguel Araújo. No dia 11 é uma quinta-feira, um dia de trabalho. Começamos com as pinturas de arte ao ar livre, nomeadamente pelos alunos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, um projeto que já vive há 15 anos, começou com uma brincadeira que vive há 15 anos, sempre com uma entrega e com o denoto do Carlos Vicente. Temos a apresentação de projetos de empreendedorismo aos alunos do agrupamento de escolas, também um projeto extremamente interessante, visionamento de vídeos. Depois, à noite, temos concerto musical pelo Classic Band e pelo Fun 2 Rock em Vila Nova da Barquinha, uma quinta-feira, um dia de trabalho, mas que vamos também aproveitar para nos divertir. Na sexta-feira começamos com ateliês para crianças, a edição também do jornal Novo Almorol, que este ano vai atribuir os primeiros prémios, um jornal que tem a sua sede no município de Vila Nova da Barquinha, também da região, e que de facto apostou este ano fazer esta graça, e que eu acho muito bem, que apoia desde a primeira hora, nomeadamente com a direção do jornal. Depois temos então aqui o balão de ar quente para as crianças, com full suspenso, em que as pessoas podem visitar a Vila Nova da Barquinha. Pronto, sei que provavelmente vai haver aqui algumas filas, mas é bom sinal, se estiver bom, então vai ser espetacular. Curtas-metragens para crianças também, ou seja, dá uma preocupação, como disse há bocadinho muito bem, de a juventude ter aqui sempre também atividades para que não fiquem muito requietas. E depois temos sempre as nossas marchas populares das próprias escolas e das próprias também das IPSS, muita animação e muita entrega também dos avós que acompanham os netos, muita cor e muita alegria. São imagens que ficam na nossa rotina, no dia-a-dia, na nossa memória. Depois, este dia, vamos também consagrar um prémio mais que merecido ao Sargaita, um grupo que faz atuações
em termos nacionais e também nas ilhas, que este ano comemora os 35 anos e que, devido a isso, e devido também ao seu excelente sempre colaboração que tem feito, essencialmente a quando as festas do 25 de Abril em Vila Nova da Barquinha, sobem ao palco principal para comemorar os seus 35 anos de carreira, mais que merecido também. E por último temos o Pedro Dionísio também no palco Ribeirinho para encerrar este dia de festas. Aqui as marchas populares assumem um papel... Sim, isto é casa cheia. Isto é casa cheia. está tudo planeado e está tudo estudado. Por isso é que às vezes eu dizia que não é fácil fazermos algumas alterações, porque temos que conjugar também os interesses das próprias associações, ou seja, isto é tudo pensado com eles, é tudo concertado, e tal e qual como, por exemplo, ranchos folclóricos, tem que ser essencialmente junto a um fim de semana, porque há muitas famílias que vêm com os grupos, e pronto, não dá para fazer muitas alterações, mas com a concertação e com um debate aberto, conseguimos sempre arranjar um excelente programa. No dia 13 de junho, que é o dia do Santo Padroeiro de Vila Nova da Barquinha, começamos com as cerimónias oficiais, às 9 horas, depois um passeio de Tejo à vista do cicloturismo, ou seja, uma nova realidade em Vila Nova da Barquinha, nomeadamente com o sucesso que tivemos no BTT Almorol à vista, ou seja, com muitos participantes, um projeto que é para continuar, um projeto que neste momento estamos a fazer também, um projeto transnacional, posso dizer também em primeira mão, nomeadamente com os Países Bascos, no sentido de dinamizar o BTT e estas atividades que no fundo são extremamente salutares em termos físicos. Depois não podemos também ter a nossa canoagem, ou seja, uma ligação ao próprio rio com a descida de canoas. Introduzimos também aqui o conceito novo, o conceito de passeios de charrete, ou seja, também numa vertente de hipismo que eu referi há bocadinho de Vila Nova da Barquinha, penso que também será um caminho a trilhar, e estamos a começar a trilhar. Ateliês para crianças, depois às 11 horas jogos veteranos entre a União Desportiva Ataliense, com uma dinâmica em termos desportivos significativa, pelo menos este ano, que uma coisa com todas as classes jovens e com veteranos, ou seja, uma dinâmica fabulosa da própria União Desportiva Ataliense. E até nos séniores, que venceu o torneio complementar. Exatamente, até nos séniores. E com um jogo de veteranos entre o Sporting Clube Portugal e o União Desportiva Ataliense, para se divertirem, então também fazerem aqui algumas partilhas. Concentração de vespas, também sempre, o Vespa Almorol também nos pediu, e é sempre recorrente a sua participação nas festas. Exposições de fotografia, e depois muita animação também de rua, com os charolos de Dixie, a partir das 15 horas, insufláveis, painéis de pintura, jogos gigantes, tradicionais, espaço de adereços, ou seja, também a partir da tarde sempre algumas atividades, sempre para os jovens, bolas insufláveis, ou seja, que é um novo conceito que introduzimos, nomeadamente os lagos de Vila Nova da Barquinha, que é aquelas bolas gigantes em que os miúdos adoram, que também há filas, ou seja, há aqui todas uns estudos e umas análises do próprio espaço, de utilizar o próprio espaço em benefício, objetivamente, dos visitantes. Depois temos a Orquestra de Guitarras dos Jovens de Vila Nova da Barquinha, um projeto também que está a funcionar no Centro de Estudado Contemporânea. Às 17 horas, brinquedos reciclados, pinturas com mãos, arroz, massa, workshops, muita atividade para a criançada. E depois temos a parte religiosa, viramos aqui, como o dia do nosso padroeiro, essencialmente a missa em honra de Santo António, seguida de procissão, e também queria fazer aqui referência antes da missa, a benção de uma viatura nova, entregue recentemente, no outro fim de semana, em consequência daquele desastre que aconteceu na Atalaia, em que houve uma viatura que foi completamente queimada, que depois na altura conseguimos, a Câmara Municipal, a pedido do nosso comandante distrital, conseguimos substituir por outra, e que, sabendo também, nunca deixámos cair esta candidatura, e entretanto ardeu uma viatura, mas os bombeiros de Nova Barquinha ficaram com duas, que é sempre um bom negócio, claro, sem pôr em causa ou em crise o azar que tiveram, porque não foi mesmo azar, infelizmente só houve danos materiais, mas permite-lhes também, no fundo, dotá-los com outras capacidades para enfrentar o futuro. Depois, visitas guiadas também ao Parque de Escultura, e voltamos também aqui ao Balão de Ar Quente, ou seja, vamos ter aqui 2 dias, aquilo que eu dizia há bocadinho, devido à concorrência do ano passado. Quem não for na sexta-feira, no sábado, pelo menos pode dar uma voltinha de Balão de Ar Quente.
E o Festival de Folclore, no dia 13, dia do Santo António, com os grupos folclóricos, essencialmente, que recebe o grupo folclórico dos Pescadores de Tancos, e depois os ranchos folclóricos também, que sempre que participam, que eles escolheram, que eles elegeram para este ano, que é o rancho folclórico etnográfico Os Azeiteiros de Alvorninha, das Caldas da Rainha, de Guimarães e também de Vila Nova de Gaia. Por fim, é nesta parceria dos militares, e a festa também é militar, ou seja, também indissociável. Indissociável, ou seja, Vila Nova de Braquinha de facto está ligada umbilicalmente aos militares, e percebe-se, tem 3 unidades militares, muita gente é aposentado militar, inclusivamente o Sr. Presidente da Câmara, e temos a Orquestra Ligeira do Exército, sempre num concerto musical com um público já quase reservado, que admira esta orquestra, de facto, feita por profissionais e com muita qualidade. Depois, no dia 14, e ainda vamos ter forças para isto tudo, depois destes dias de festas desta terça-feira, começamos com uma caminhada, com uma descida de canoas, com o raio da BTT outra vez, concentração de vespas também, zumba, muito zumba, isto deve ser a influência da Blaia, que foi casa cheia, em Vila Nova de Braquinha, passeios de charrete, teatrinho novamente, marionetes para as crianças, muita animação também com os Charles Dix outra vez nas ruas, entrega de diplomas à Universidade de Sena, essencialmente uma dinâmica que este ano suplantou todas as expectativas, em que foi possível criar já a Universidade de Sena em todas as freguesias do Concelho, até inclusivamente nas rurais, e isso é muito bom, tal e qual como foi possível também criar a loja social na Praia do Ribatejo, o que significa que também há uma dinâmica que não é da Câmara Municipal, mas também das próprias juntas de freguesia, e aqui também queria dar os meus parabéns ao desempenho até a meio do mandato que temos feito. Muitos insufláveis jogos novamente, e depois para terminar o dia, sempre aquilo que já é recorrente, ou seja, os Virgens Suta, um grupo extremamente conhecido em âmbitos nacionais, sincronizado com pirotecnia, para encerrarmos esta Feira do Tejo, estas festas do Concelho, com dignidade e também com muita alegria. E a começar a pensar na próxima edição. Sim, as coisas vão... Não é... As coisas já estão a quase articuladas, devido à entrega das coletividades, devido essencialmente à aposta, e que toda a gente já percebeu, que a Braquinha vai ter que apostar na arte e na cultura, devido à localização das próprias festas. Não é muito difícil organizar estas festas. Temos excelentes técnicos que já têm os chamados mapeamentos, agora que está aí na moda os mapeamentos, tudo que é infraestruturas. Na nossa festa já está tudo mapeado. Já sabemos onde é que vamos colocar as coisas, quais são as sugestões, se alguma coisa correr menos bem, fazemos ali uns acertos, mas de facto está tudo preparado para receber quem nos quiser visitar com muita alegria. Falámos aqui, como é óbvio, da feira, que acaba por ser o destaque. Também aqui abordámos a questão dos investimentos. Esperava que e agora falando deste seu mandato, esperava que nesta altura já fosse possível Vila Nova da Braquinha estar neste ritmo. É caso para dizer, Vila Nova da Braquinha não para, e agora resta saber quando é que virá o próximo investimento, porque ele irá chegar. Vai. Não me espanta. Hoje falava isso precisamente com o Miguel de Monteiro. De manhã estávamos na questão, no evento que eu vi hoje, no Dia Mundial do Ambiente, em Abrantes, de manhã, estávamos a falar precisamente sobre isso. As coisas não nascem do acaso. As coisas têm que ser planeadas, tem que haver estrutura, tem que haver uma diretriz, tem que haver uma direção. E às vezes é preferível decidir do que não decidir. Cometem-se erros, como em tudo na vida, somos humanos. Agora, há uma estratégia que a gente tem em termos políticos. Primeira é não honorar o município e tentar haver uma contenção de custos. Pacífico, com parcimónia. Segundo, não prometer aos eleitores aquilo que não se pode cumprir.
E eu recordo que prometi aos eleitores que só fazia obra com fundos comunitários. E continuo a dizer isto. E não vou fugir de... Agora, objetivamente pergunta, então, mas não, tenho que ir à procura deles. Ou seja, todos estes investimentos que, por exemplo, de alojamento, ainda não estão todos. Ainda nos faltam 2. Ou seja, foi tudo consertado. A gente apoiámos, direcionámos. Houve até um empreendimento que quis desistir e que, ao fim, até nos deu os parabéns. Se vocês não fossem, se vocês nos acarinhassem, se vocês nos apoiassem, a gente tinha desistido. E é muito importante que um autarca e os autarcas estejam ao lado dos nossos empresários e que lhes facilitem o trabalho, não cometendo ilegalidades, mas quando numa reunião técnica com uma aproximação à Câmara possam fazer pontos. É isso que lhe pedem. O empresário quer investir. Se nessas reuniões podemos estar presentes, podemos eventualmente dizer, olha, mas o caminho não é este, é por ali, veja, a solução se calhar não é melhor, não é esta, é meio caminho andado. Foi isso que foi possível, desbloqueámos a questão do Intermarché, um sonho também que vamos inaugurar agora em agosto, se Deus quiser. São outros projetos que estavam parados, que estavam congelados e que de repente as pessoas acreditam e começam a mexer neles. Há alguma dinâmica interessantíssima na zona industrial, o que é muito bom. Que parece que neste processo uma coisa tem levado à outra. Isto acho que é réplicas, é feito réplicas, e é importante que as pessoas também vejam Vila Nova de Barquinha para já numa posição central, tal e qual que os outros concelhos. E voltamos à velha questão, não? Pronto, o que é que houve? Houve um pensar, houve um estruturar, nomeadamente de termos... no outro dia alguém me pedia, Presidente, mas você tem lá um investimento para 10 campos de futebol, você tem espaço para isso? Tenho. Ou seja, na fase 2 da zona industrial. Eu costumo dizer que somos donos, o município é dono de 1/3 da freguesia da Atalaia. E estamos a falar de muitos hectares. Mas isto foi planeado, foi pensado. Alguém pensou, que foi os meus antecessores pensaram numa estratégia que agora está a colher frutos. E vamos acreditar que o país vai dar a volta, que os empresários arriscam. Estou plenamente consciente que, de certeza, daqui a 2 anos estamos aqui a falar com outro otimismo novamente, que isto de facto vai avançar e vamos ultrapassar este problema complicadíssimo que foi estes anos, que é para esquecer. Sublinhou que a Câmara faz o seu papel junto dos empresários, até há então esse exemplo de que essa crença obrigou, entre aspas, esses ditos promotores a acreditarem mais naquilo que tinham em frente e conseguiram, de facto, passar do projeto à realidade. Mas uma coisa é ajudar os empresários, outra coisa é eles acreditarem no Concelho e nas potencialidades que o Concelho tem para lhes oferecer. Ou seja, essas potencialidades existem. Existem. Vamos lá ver uma coisa. A primeira questão, temos que fazer uma abordagem ao próprio empresário. Temos que saber o que é que temos no território, certo? Para isso foi que criámos um gabinete de apoio ao desenvolvimento local. Depois temos de trabalhar com as associações de empresários que existem na nossa região, quer com a Tacos Vale e quer com a Nersan. Depois temos que disponibilizar e informar o que é que temos disponível para, se eles quiserem investir. Depois temos que lhe dizer, olha, mas se você quiser um investimento, você vai ter aconselhamento técnico, a própria Câmara Municipal lhe faz aconselhamento técnico e pode dar aqui, nomeadamente nas áreas de investimento, você pode ir por este caminho, isto. Isto é meio caminho andado, ou seja, estas relações também entre a política e os políticos e os autarcas também uma relações de confiança do próprio empresário. Porque tendo uma excelente localização como a gente temos, ou seja, A13, A23, ferrovia, mesmo ali ao lado, ou seja, estão criadas as condições para as coisas acontecer. Falta-nos o clique. Falta essencialmente os fundos comunitários serem desbloqueados, ou seja, e de facto isto está a atrasar muito, muito, ou seja, e eu vejo que os empresários estão curiosíssimos a ver o que é que para aí vem. Não é por acaso, por exemplo, que Vila Nova de Barquinha já está a pensar na agroindústria.
temos algum território já delimitado em termos de PDM e fazemos alteração ao PDM e já estamos a introduzir estas vertentes. Pronto, que tem a ver também é este reflexo entre a oferta e a procura, e a oferta é nossa e a procura dos empresários, aqui está num conceito económico, que é permitido fazer aqui uma simbiose de interesses entre as pessoas. E, de facto, estou muito convicto, e com risco digo, estou muito convicto que daqui a 2 anos a nossa conversa vai ser muito interessante. Ficamos então com essa convicção. Presidente, já estamos na reta final. Algo que tenha ficado por dizer? Não, acho que de facto, para já agradecer sempre o excelente trabalho que a Rádio Hertz faz no nosso território, essencialmente agora do de Cabraquinha diz respeito, tem sido também um meio de comunicação social que deu a conhecer e que dá a conhecer Vila Nova de Barquinha a muitos transeuntes e a muitos cidadãos. Isso na comunicação regional tem que ser louvada e tem que ser enaltecida. Depois dizer que Vila Nova de Barquinha continua de braços abertos a receber e recebe bem. Toda a gente, os conceitos de território estão completamente indefinidos, até pela proximidade, ou seja, como digo, o entroncamento e a Barquinha é dividido pelo ribeiro, o ribeiro da Atalaia, a Ribeira da Atalaia, ou o chamado também designado Ribeira da Cardiga, da Quinta da Cardiga, o que significa que temos população vindo essencialmente também da região do entroncamento e Torres Novas também nos visitar as nossas festas, e daí também o convite não só para eles, mas também para as outras. E para a Constância também, que está ali ao lado. Venham às festas da Barquinha, divirtam, tragam os miúdos, têm sombras, ou seja, e as expectativas de calor são elevadas, o que é muito bom para Vila Nova de Barquinha, que é garantia que o parque está cheio, porque só as suas sombras são fabulosas, e divirtam-se e sejam felizes. Essencialmente, pensemos também na questão da diversão, da cultura e da arte, e esquecemos por 3 ou 4 dias a questão dos números que tanto nos assusta e tanto nos preocupa. É este convite que eu deixo. Muito bem, fica então o convite que certamente milhares de pessoas irão dar sequência. Senhor Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença também. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu. E assim finalizamos mais este especial informação. Fique bem, fique com a Hertz.